Fala galera, sou José Elifran, aqui do canal Zé Eliflá. E esse ano, 2022, vai acontecer a 22ª Copa do Mundo, lá no Catar. Hoje nós vamos falar a história do Flamengo nos mundiais, a participação do Flamengo, os jogadores rubro-negros campeões em Copas do Mundo e os que tiveram destaque na história dos mundiais. Dê o like, se inscreve no canal e acompanhe o vídeo até o fim. Você vai gostar. Com o sucesso do futebol nos Jogos Olímpicos, a FIFA resolveu criar um campeonato mundial próprio para o esporte. E em 1930, no Uruguai, seria realizada a primeira Copa do Mundo de futebol. O meia Benevenuto e o atacante Moderato foram os primeiros jogadores do Flamengo convocados para uma Copa do Mundo. O Brasil não teve uma boa participação, tendo uma derrota logo na estreia, sendo eliminado da competição e fazendo um segundo jogo apenas para completar a tabela. O bicampeão olímpico uruguai, favoritaço, acabou sendo o campeão da primeira Copa do Mundo. A Copa de 1934, na Itália, foi toda em sistema eliminatório. E o Brasil foi derrotado logo na estreia, fazendo seu único jogo na competição, na derrota por 3-1 para a Espanha. O gol foi de Leônidas da Silva, que ainda era jogador do Vasco. Nessa Copa, o Flamengo não teve jogadores convocados. A Itália, anfitriã, conquistou seu primeiro título mundial. Em 1938, na França, finalmente o Brasil fez uma campanha de destaque, terminando em terceiro lugar. Os convocados do Flamengo foi o goleiro Walter, o zagueiro Domingos da Guia, craque consagrado do futebol brasileiro, e o centroavante Leônidas da Silva, que dessa vez era jogador do Mengão e acabou sendo o artilheiro do campeonato com 7 gols, se tornando o mais popular jogador de sua época. O Brasil perderia na semifinal para a Itália, mas como já dito, voltaria com o terceiro lugar. E Leônidas até hoje é o maior artilheiro do Flamengo em média de gols. Como já falamos em outro programa, ele fez mais gols do que jogos pelo Flamengo. É até hoje um dos 10 maiores artilheiros da história do Mengão. Devido à Segunda Guerra, não houve mundiais nos anos 40. A Copa do Mundo só voltaria a ser realizada em 1950, aqui no Brasil. E do Mengão estavam o zagueiro Juvenal e o meia Bigode. O Brasil teve uma campanha empolgante e marcante, mas infelizmente acabou perdendo na final para o Uruguai, com o Maracanã lotado, com mais de 200 mil pessoas presentes. Uma derrota trágica, que abalou o futebol brasileiro. Em 1954, na Copa realizada na Suíça, 3 craques do Mengão, que seria tricampeão carioca nos anos 50. Os meias Dequinha e Rubens e o atacante Índio, mais um que faz parte da lista dos 10 maiores artilheiros do Mengão, com 142 gols. O Brasil foi derrotado pela Hungria, que avançou e acabou sendo vice-campeã ao perder para a Alemanha. A grande estrela do Mundial foi o atacante húngaro Puskás, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Finalmente, em 1958, o ano da conquista da primeira Copa do Mundo do Brasil, lá na Suécia, com 4 jogadores do Mengão. O ponta Joel, o meia Moacir, o meia atacante Dida, segundo maior artilheiro da história do Mengão, e o ponta esquerda Zagallo, que foi titular durante toda a campanha, fazendo inclusive um gol na final contra a Suécia. Joel e Dida iniciaram como titulares, mas ao longo da campanha perderam a vaga para Garrincha e Pelé, nada mais nada menos que os 2 maiores gênios da história do futebol brasileiro. Ficaria difícil, né? Em 1962, no Chile, o Brasil chegaria ao bicampeonato, com uma atuação espetacular de Garrincha, que é considerada até hoje uma das grandes atuações individuais da história dos mundiais. Mas dessa vez, o Flamengo não teve nenhum jogador convocado. Em 1966, na Inglaterra, o lateral esquerdo Paulo Henrique, capitão do Mengão, foi o representante rubro-negro no Mundial. Mas o Brasil caiu na primeira fase, não fez um bom Mundial, e viu a Inglaterra chegar ao seu primeiro título mundial. Em 1970, no México,
o Brasil chegaria ao tricampeonato mundial, com aquela seleção que é considerada a mais espetacular da história das Copas. Era o Brasil de Gerson, Tostão, Rivelino, Jairzinho e do gênio Pelé, o maior jogador da história do futebol. O representante do Mengão foi o zagueiro Brito, titular durante toda a campanha. Na Copa de 74, na Alemanha, o Flamengo teve convocado o goleiro Renato e o ponta esquerda Paulo César, que foi campeão do mundo em 70, quando era jogador do Botafogo. Dessa vez o Brasil não encantou, mas ficou com um honroso quarto lugar. Foi a Copa de dois gênios, Franz Beckenbauer e Johan Cruyff. Na Copa de 78, na Argentina, foi a primeira do craque Zico e do lateral Toninho Baiano. Zico fez um gol na competição e também fez um outro gol mal anulado, que acabou fazendo falta para o Brasil. Terminamos em terceiro lugar, invictos. E a Argentina foi campeã em casa, conquistando seu primeiro título mundial. A Copa de 1982, na Espanha, o Brasil teve uma das mais brilhantes seleções já formadas em sua história. Nela, 3 gênios da história do Flamengo: o lateral direito Leandro, o lateral esquerdo Júnior e ele, o gênio Zico. Júnior com 2 passes e 1 gol. Leandro com 2 assistências para 2 dos 4 gols de Zico na Copa. E o Galinho também fez 4 assistências no Mundial, uma participação incrível. Uma seleção que encantou o mundo, um futebol espetacular, mas que infelizmente foi eliminado pela Itália, que avançou, passou pela semifinal e acabou conquistando o seu terceiro título mundial. Mas foi a seleção brasileira que acabou entrando para a história como uma grande seleção daquele Mundial. E aí, estão gostando, pessoal? O Flamengo tem sim história nos mundiais, com participação de grandes jogadores. Vamos dar continuidade no próximo programa. Curta o nosso canal, se inscreva, que vocês vão gostar. As outras Copas virão no próximo programa. Aguarde. Saudações rubro-negras.